Isso não é decente para com a condição humana. Isso não é digno para com a condição humana. Porque você já entra no mundo com a síndrome de que a doença da vida é você. Isso, em tese, os seres humanos não deveriam apoiar isso, nem aplaudir, nem sustentar esse tipo de estupidez. Mas a teologia, na exegese bíblica, criou essa justificativa. E cá estamos. E a gente acha tudo isso uma boa. Então, assim, nós humanos não usamos a nossa racionalidade. A gente nós nos acostumamos a tomar o absurdo como sendo normal das nossas vidas, e isso vem há milênios. Esses livros que eu escrevo são desagradáveis, por quê? Porque é pancada no estômago, convidando as pessoas a pensarem. Tanto é que em tudo que é livro que eu escrevo e palestra que eu faço, eu digo claramente, eu não sei se eu estou certo, e nem quero saber. Mas quer levantar a discussão. Eu não estou querendo que você acredite em mim, nem estou tentando lhe convencer. É só cimente para reflexão. É só cimente para reflexão. Por quê? Eu faço isso a pedido dos espíritos, porque a turma que vai nascer, a nova, os espíritos que estão vindo aí são um pouquinho mais velhos que a gente, e eles não vão aceitar esse tipo de estultice, esse tipo de estupidez filosófica que nós fomos aceitando, porque é uma mentira, é uma violência, é um ultraje que pais passam para filhos, com todo amor e carinho, pensando que estão fazendo bem. Então, assim, se isso que a gente está falando aqui estiver correto, veja como nós vivemos de forma infantiloide. Total. Immanuel Kant diz o quê? O intelecto de um ser humano pode e deve ser medido pela sua capacidade de colecionar incertezas. Mas nós somos viciados a colecionar certezas, mas certezas que nos... Quando Freud diz, ok, uma criança de 5, 6, 7, 8 anos, tudo bem. Assim, que tipo de criação é essa em que todo mundo é obrigado a, entre aspas, tomar de outros, matando por corrupção? Segundo as mitologias, o primeiro traço psíquico do Criador quando caiu foi o de sobreviver a qualquer custo na sua criação. Isso aí ele teria corrompido o seu código, e até hoje o código, que é o genoma da gente, os nossos 28.869 genes, trazem essas sequências genéticas que nos obrigam a... Então, assim, o assunto é muito sério. As religiões inventaram essa coisa, não, Deus é perfeito, é onipresente, é onisciente, ele é maravilhoso. Os humanos é que são a doença da vida. Pecadores, papapá, desde o mito do pecado original. Cara, isso é transtorno mental. O quê? A explicação que a teologia dá para a necessidade do batismo. Por que é que a gente batiza nossos filhos? Porque Eva não deveria ter comido o fruto, que ela não comeu nada, ela tomou uma beberagem do jeito que a gente... Aí agora já explodiu minha mente. É a fofoca. É mesmo? Ayahuascas da vida, canabiol, floral. Mas quando você... vamos depois falar isso, só para não perder a linha do mal. Então, a figura de Lúcifer, Satanás... Outra história. Isso é tudo invenção da igreja. Tudo invenção? Esses seres existem, mas... existem? Não são nesses termos. Eu escrevo isso... Existem anjos? Infelizmente, sim. Infelizmente? Porque a gente pensa que são maravilhosos e são robotizados. Peraí, que agora eu quero saber quem são... Tem alguma coisa que faltou da tua explicação antes pra gente ir para outra? Então vamos. Tá. Então o diabo não existiria. O que existe é toda uma imperfeição criada a partir da queda desse ser, e toda a descendência dele, inclusive nós humanos, que somos a última descendência mais atualizada, herdamos esse código, esse genoma cheio de defeitos, e nós humanos estamos fazendo o favor divino de sofrer na gente todas essas dores, em sentindo um incômodo, a gente dá um jeito de se curar, e você só se cura se você promover uma mutação no seu genoma. Na hora que você, entre aspas, ajeita em você um câncer, uma doença, você está fazendo um favor divino ao dono do código, o original, que faliu
e quando a inteligência falha, ela cria outras inteligências para delas ela se servir, e é isso que esse ser se serve de todos nós. Por isso que ele diz que é dono de todos nós. Já vem. Então, assim, o mal que a gente percebe seria isso aí. Só que o que a igreja diz? Não, o mal surgiu com o pecado original, porque Deus, ou seja, Javé, o bom. Brahma, maravilhoso, queria criar o ser humano de um jeito, e Eva, as mulheres pagando pato. Eva atrapalhou tudo, e ainda convenceu o bonzinho do Adão a cair também. Mas, qual o problema? Quando hoje... Eram seres que viviam para sempre, tinham uma vida eterna. Quando tinha caem... vida longa, mas não era eterna, vida longa. Eles eram meio retardados. Eram ingênuos. Ingênuos. E aí, quando comem o fruto da sabedoria, expandem o conhecimento. É isso? Esse comer aí... É de onde vem essa? É mais uma distorção, porque não era comer, era beber. Epimeteu, na mitologia grega, era o rei das poções. Ele fazia beberagem de todo tipo. Alucinógenos? Pandora, que se tornou a primeira mulher na mitologia grega, Eva na mitologia judaico-cristã, bem mais recente. Pandora, lá atrás, de tanto beber isso aí, teria feito uma metamorfose que terminou virando um animal biológico ao invés de... E a caixa de Pandora? Pois tem a ver com isso. Essa abertura da consciência. Mas precisa ainda explicar o mal, depois eu venho para isso. Tem muita coisa aí que a gente está vendo aí. Tá bom. Então, assim, quando o nosso amigo Adão e Eva tomam, ferram com a humanidade futura, porque o ser humano ficou sagaz, não dava mais para ser enganado pelos deuses ou mandado, como sempre foram. O que a Igreja Católica diz? Não, mas a Igreja Católica existe por quê? Para salvar os seres humanos. Então, por que a gente batiza os nossos filhos? Um bebezinho de 3, 4 meses nasce pecador. Vai levado, porque ele não devia ter nascido. Nasceu, então é pecado. E nasceu sujo. Aí leva na pia batismal o bebê, aí o padre olha para o bebê e diz: você renuncia ao demônio, porque o demônio foi quem fez Eva tomar a pelps ou comer lá. Aí, obviamente, o criminoso só tem 3, 4 meses. Aí o padre poderia perguntar ao pai e à mãe, mas não pergunta, porque aquele criminoso só nasceu porque o pai e a mãe também pecaram em pôr aquele criminoso no mundo. Então tem que ter o padrinho ou uma madrinha. Existia, mas Quem não a personificação do mal. Bem, aí, assim, sim e não. O primeiro aspecto gnóstico não foi esse que eu lhe falei de Jesus ressuscitado nos judeus. Na antiguidade judaica já existia uma certa reflexão se aquele Deus Javé ele era minimamente decente. Então, se ele era o criador, havia algum problema na criação, existiam feridas na criação. Essa história vem de muito tempo, mas foi basicamente com o pensamento grego, helênico, libertário, né, que essa coisa terminou carimbando como sendo mal, não aquele que faz o mal, mas aquele que age diferente de Jesus. Olha que coisa absurda. Passou o contexto de anticristo. Tá? Isso tudo é furado. Jesus nunca falou anticristo. O nome Cristo Jesus nunca nem falou, como eu disse, foi Paulo depois. É todo um conceito de teses simplórias. Porque a igreja precisava o quê? Criar um inimigo. E criou o demônio, o diabo, que ferrou com Eva lá atrás e ferrou com a humanidade inteira. Que tentou Jesus no deserto. O negócio da igreja é esse diabo aí que funciona o tempo todo. Lá atrás, para evitar a queima de arquivo. Esses aqui eram de Maria Madalena. Então veja a loucura que a Igreja Católica fez para assumir com Javé, que é o tal Deus dos judeus, e transformar Jesus de bandido em herói. Você sabe o que eles fizeram? Não. Em 325, Constantino convocou o Concílio de Nicéia, reuniu todos os bispos das mais de uma centena de igrejas cristãs que então existiam, para transformar o cristianismo no catolicismo. Aí, lá,
eles criaram o mito da Santíssima Trindade. Ou seja, eles queriam acabar com as notícias do homem Jesus, e o que é que eles fizeram? Disseram que Jesus não era um homem, era igual a Deus. Eles elevaram Jesus a uma condição de Deus, criaram a Santíssima Trindade para dizer que Jesus era igual ao Pai, mas esse Pai aqui já não era Javé, é o Deus dos judeus. E acrescentaram um terceiro personagem que Jesus nunca falou dele, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca, não tem no Evangelho? Jesus fala do Espírito de consolação, no Paracleto, que o Espírito Santo é outra história. Nossa. Então, os italianos criaram o mito da Santíssima Trindade para sumir com o lado humano de Jesus, para sumir com o Deus dos judeus, porque se você perguntar aos católicos qual é o Deus da Santíssima Trindade, nenhum deles vai saber responder. Alguns vão dizer, é o Deus do Antigo Testamento. Não é, não. Não? Não é mesmo. Que Deus é esse? Ninguém sabe, foi invenção do catolicismo. Se você pega Hegel, um gênio alemão, 2 séculos atrás, cara, você vê lá Hegel na dialética, o cara escreve umas boas, sei lá quantas páginas, não sei aquele livro, só para justificar a questão da consubstancialidade entre o Filho, o Pai e o Espírito Santo, e você lê e não entende nada, porque não tem nada para ser entendido aquilo. Ou seja, a própria filosofia mais aguda, e Hegel é um dos caras que melhor representa isso, um gênio, mas cativa, submetida à tentativa de reafirmar um credo católico. Entendi. Ou seja, a filosofia parou de buscar a verdade há muito tempo, ela está a serviço do catolicismo. Depois que Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, parece que os filósofos ocidentais que surgiram, à exceção de Nietzsche e alguns poucos, foram só confirmando aquilo e usando a filosofia para confirmar aquilo.